Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, 29 de novembro de 2011. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para Goiânia é de céu encoberto com períodos de nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 70%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, AIDS ainda mata 12 mil por ano e só não sobe no Sudeste. Folha de São Paulo, servidor em função de risco vai poder se aposentar antes. O Estado de São Paulo, ONU acusa ditador sírio de crime contra a humanidade. Correio Brasiliense, Arapongas do Senado rastreiam até e-mails. Estado de Minas, tarifas nas nuvens. Valor econômico, Operação Uzi Minas frustra os acionistas minoritários. Jornal do Comércio, mais mortes nas estradas. 0 hora, Porto Alegre não pode perder mais nenhum dia, diz secretário-geral da FIFA. O Popular, tudo pronto para o acordo entre Celg e Eletrobras. Diário da Manhã, caça aos bandidos. 7:03. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta terça-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, está marcada a posse da nova delegada-geral da Polícia Civil, a doutora Adriana Corse. Acontece no auditório da Secretaria de Segurança Pública e vai contar com a presença do secretário de Segurança Pública e Justiça, João Furtado Neto, do ex-delegado-geral Edemundo Dias, que agora assume a agência de execução do sistema prisional, e além de delegados de polícia, policiais civis e autoridades convidadas para o evento. E a partir de quinta-feira, dia 1º de dezembro, o agendamento para cadastro e confecção de passaporte na unidade da Polícia Federal no VaptVupt do Araguaia Shopping só vai ser feito por meio eletrônico. Os interessados devem agendar a entrevista pelo endereço www.policiafederal.gov.br e não é necessário ir lá, você vai preencher aquele pré-formulário, escolher a data e o horário para você ir até o Araguaia Shopping, que é o único lugar aqui em Goiás que confecciona esse passaporte, para poder fazer a entrevista pessoal. Atualmente, Goiás é o único estado em que a pessoa pode ir sem marcar diretamente na agência e fazer o passaporte. A partir de quinta-feira, isso não vai ser mais possível. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a Secretaria Municipal de Assistência Social inaugura o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e lança a terceira campanha contra a mendicância de 2011. No final de ano, aumenta o número de pedintes nas ruas, pessoas até de outras cidades, de outros estados, vêm para cá aproveitar essa época de final de ano. Então, a Secretaria Municipal de Educação relança essa campanha, para incentivar a população a não doar, não doar para essas pessoas nas ruas. Se quiser doar, que procure uma entidade, que procure um abrigo para poder fazer isso. E daqui a pouco, a ministra Maria do Rosário, que ela é secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, participa de audiência em Goiânia, às 10 horas da manhã, para discutir a atuação de grupos de extermínio que têm feito vítimas, inclusive entre crianças e adolescentes. A audiência será realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e terá como participantes o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado, o governador, a Defensoria Pública, entre outros.
Também estarão presentes na audiência as mães de Lusiânia, 6 mulheres cujos filhos foram assassinados na cidade goiana. Aquele caso que chocou o Brasil em 2009, né, de 6 adolescentes que foram vítimas de um serial killer na cidade de Lusiânia, né, o que logo em seguida suicidou na complexo de delegacias especializadas aqui em Goiânia. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Lembrando que a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Ok, Paulo Henrique Santos, obrigado. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. A Assembleia Legislativa aprova em primeira votação o projeto do governo garantindo gratificação para agentes prisionais temporários. No passado, esses agentes possuíam o benefício que foi suspenso por ação do Ministério Público. O governo propõe uma gratificação de R$ 750 e que vai beneficiar cerca de 900 profissionais. A matéria foi aprovada em primeira votação na semana passada e deve entrar em segunda votação na sessão de hoje. Fabrício Bonfim, presidente da Associação dos Servidores de Execução Penal, destaca a importância do benefício. É fundamental, na medida que o risco de vida garante o pleno exercício das atividades. Nós já tínhamos o risco de vida, perdemos por conta de uma ação do Ministério Público e agora, através de lei, nós vamos restabelecer o risco de vida e a normalidade das nossas atividades. O deputado Evandro Magal, do PP, desde a suspensão da concessão da gratificação, luta para o seu retorno. Já há uns 3 anos que nós estamos articulando esta aprovação da lei para garantir a gratificação para o risco de morte que esses importantes profissionais têm na guarda permanente dos presidiários em várias cadeias públicas espalhadas pelo estado de Goiás. E essa gratificação veio em boa hora para garantir uma estabilidade tanto para os concursados, para os efetivos, quanto para os agentes carcerários também temporários. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Major Araújo, do PRB, também acha a matéria importante. Representa a garantia para os servidores que entra governo, sai governo, seja o governo que ganhar vai ter que cumprir a lei e garantir a eles, e eles não passarão, com certeza, por outro momento difícil como esse que estão passando, de ver a sua gratificação, parte do seu salário, mais da metade do salário sendo retirado com a suspensão de qualquer que seja parte da remuneração que recebe. Então é uma garantia, uma conquista aos servidores, está de parabéns o governo, está de parabéns os servidores também. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08. Novos auxiliares do prefeito Paulo Garcia tomam posse hoje. Na solenidade da tarde de ontem, 5 secretários tomaram posse e a lei de criação da nova Secretaria de Políticas para as Mulheres foi sancionada. A composição do novo secretariado ficou assim: secretário municipal de governo, deputado Samuel Belchior; secretário de Planejamento e Urbanismo, deputado Lívio Luciano; secretário de Infraestrutura, Leodante Cardoso; secretária de Políticas para as Mulheres, Tereza Souza; e secretário extraordinário para Assuntos Metropolitanos, Osmar Magalhães. Segundo Tereza Souza, a Secretaria de Políticas para as Mulheres é uma demanda antiga das goianienses e a pasta já nasce com dotação orçamentária própria. Ela fala sobre os principais projetos. Como projetos, nós temos principalmente a questão de combater a violência contra a mulher. Inclusive, já fizemos uma parceria com o Cevan para melhorar o trabalho de atendimento a essa mulher. Já reestruturamos o centro de referência de Goiânia para que a mulher não chegue a uma situação de estar numa casa-abrigo ou numa casa de passagem. E também temos algumas parcerias já elencadas com o governo federal na área de capacitação das mulheres para a questão do trabalho. Entre as autoridades presentes, como vereadores, secretários municipais e deputados estaduais, compareceram também o reitor da Pontifícia Universidade Católica, Volmir Amado, e o presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba. O recém-empossado secretário de Infraestrutura, Leodante Cardoso, que também é coordenador das obras de revitalização do Mutirama, garantiu que a obra será entregue no ano que vem, mas preferiu não dizer em que mês.
O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, disse que as substituições fazem parte de um processo político natural. Todas as substituições vão ser muito profícuas, muito produtivas. É óbvio que alguns afastamentos se fazem em razão de um processo político natural. Algumas pessoas pretendem retornar às suas atividades originais, alguns retornam aos seus mandatos. Riva Gran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10. O mundo em sua casa. Programação de qualidade e alcance em todo o Brasil. É aqui na Rádio Brasil Central. Anuncie conosco. Ligue 3201-7686. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara Municipal de Limeira, no interior de São Paulo, aprovou na noite desta segunda-feira o afastamento temporário do prefeito Silvio Félix, do PDT. Os vereadores aprovaram também a criação de uma comissão processante para investigar o prefeito. A comissão pode resultar na cassação do mandato do prefeito após 90 dias de prazo para concluir o relatório final. O prefeito deverá ficar fora do cargo até a conclusão das investigações. Ele pode recorrer à justiça para barrar o afastamento. Na última quinta-feira, a primeira-dama de Limeira, Constância Félix, 2 filhos dela e do prefeito, além de outras 9 pessoas, foram presos. O grupo é acusado de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e furto qualificado. Na ocasião, também foram detidas 2 irmãs da primeira-dama. Estudos apresentados nesta segunda-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostram que, em caso de separação do Pará em 3 estados a ser decidida em plebiscito no dia 11 de dezembro, todas as unidades federativas resultantes serão deficitárias. Enquanto o Pará registra atualmente um superávit anual de aproximadamente 300 bilhões de reais, diminuindo suas despesas da receita orçamentária, Carajás teria déficit de pelo menos 1 bilhão anual, Tapajós de 864 milhões e o Pará remanescente de 850 milhões de reais. De acordo com pesquisa semelhante feita pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, os déficits podem ser maiores dependendo dos investimentos necessários em infraestrutura. Isso poderia levar a desequilíbrios financeiros e implicações para infraestrutura, equipamentos públicos e outros investimentos. Oposição cobra providências sobre novas denúncias contra Lupe. O PSDB e o PPS fizeram nesta segunda-feira aditamentos nas representações já protocoladas na Procuradoria-Geral da República e na Procuradoria da República no Distrito Federal, solicitando investigações sobre novas denúncias envolvendo o ministro do Trabalho, Carlos Lupe. O jornal Folha de São Paulo revela que Lupe foi funcionário fantasma da Câmara dos Deputados durante 6 anos. Já a revista Veja acusa assessores do ministro de pedirem R$1 milhão em propina para registrar um sindicato. Denúncia relatada pelo sindicalista Irmar Silva Batista, que enviou uma carta à presidência da República alertando sobre o esquema existente no Ministério. Para o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, a permanência de Lupe no cargo já começa a afetar a credibilidade da própria presidente Dilma Rousseff. Eu creio que fica muito mal para a presidência da República a manutenção do ministro que perdeu autoridade moral e política para continuar no cargo. Ou seja, se o ministro perde autoridade moral e tem o apoio da presidência da República, não é apenas o ministro que perde autoridade moral e política, tem mais gente também comprometida. A oposição também encaminhou requerimento de informações às ministras Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e Deli Salvati, das Relações Institucionais, e ao ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, pedindo esclarecimento sobre o que foi feito diante do recebimento da denúncia de cobrança de propina no Ministério do Trabalho. E com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h14. Ex-ministro defende regulação dos meios de comunicação. Temos que tirar os fantasmas da sala. Foi o que disse o ex-ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, sobre a necessidade da criação de um novo marco regulatório para a mídia, durante o seminário por um novo marco regulatório para as comunicações. Está na hora de todo mundo tirar os fantasmas. O Brasil precisa de uma pactuação nessa área.
Isso é importante para a gente poder entrar na sociedade da informação do conhecimento, aproveitar as potencialidades do país, ser capaz de ter regras claras. Franklin defende as agências de regulação para garantir o cumprimento da lei, como ocorre em qualquer outra área de concessão do serviço público. Evidente, o marco regulatório da comunicação social tem que ter agências, entende, que façam a aplicação dessa regulação como é na área de energia, como é na área de água, como é na área de telefonia, como é na área de aviação civil, como é na área, em qualquer área de concessão de serviço público. O ex-ministro disse ser contra o termo controle social da mídia. Para ele, é um título ambíguo. Eu acho que é um termo que não ajuda, porque é um termo que se presta a quem já tem o fantasma na cabeça a botar o fantasma na sala. Porque, na verdade, em momento algum se discutiu que controle social da mídia significaria imprensa. Agora, como é um termo confuso, lá atrás eu dizia melhor tirar. Para ele, a discussão de comunicação social no país ainda é muito travada e muitas vezes primária. Quando alguns órgãos de imprensa começam a dizer, isso é para censurar, isso é uma coisa primária. Isso não está em discussão. Não existe censura no Brasil, não tem ninguém propondo isso. Ele chamou a atenção para o risco da concentração da informação ficar nas mãos de oligopólios maiores e piores do que já existem hoje. Porque se não houver uma pactuação, as teles vão passar feito uma jamanta por cima das empresas de radiodifusão e nós teremos um processo de concentração, de oligopolização, pior ainda do que o que já existe hoje. E pediu mais. Muito mais informação. Muito mais produto cultural, muito mais produto de conhecimento, muito mais produto de educação, de saúde, muito mais. De Brasília, Sandro Santos. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. É tempo de gritar alto, em uma só voz. Quem ama, se cuida. Evite cigarro, álcool e outras drogas. Faça o pré-natal e o teste do pezinho. Amamente o seu filho e dê todas as vacinas. Previna-se contra acidentes domésticos, de trabalho e de trânsito. Respeite seus limites. Faça exames regularmente. A deficiência pode atingir qualquer um de nós. Quem cuida, valoriza a vida. Juntos podemos fazer muito mais. Governo de Goiás, a força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O trânsito ficou tumultuado em vários bairros de Goiânia com a forte chuva que caiu na capital na tarde passada devido à queda de várias árvores. Na Avenida Jamel Cecílio, no setor alto da Glória, uma árvore caiu sobre um carro. 7h17. Novo comandante assume a Polícia Militar com a promessa de intensificar o combate ao crime. Durante solenidade bastante prestigiada, o coronel Edson Costa Araújo, que assumiu o comando da Polícia Militar de Goiás em substituição ao também coronel Raimundo Nonato, usou uma linguagem bem popular ao dizer que a bandidagem pode se preparar, pois a partir de agora, segundo ele, a onça está solta. Na verdade, a questão do planejamento estratégico é interessante. A gente acha que os doutores é que conhecem de policiamento estratégico, mas o cidadão comum conhece muito mais. Nesse ditado, que mato que não tem onça, macaco não desce do pau, é uma máxima para nós planejadores, porque é estabelecer um nível de preocupação e de medo até, de pavor, se for o caso, não da sociedade, mas do marginal, do contraventor, do criminoso. Ele que tem que ter medo. Então nós temos que estabelecer esse momento, nós temos que, se ele não está aí, nós temos que criá-lo. Presente à solenidade, o secretário da Segurança Pública, João Furtado Neto, falou sobre o que espera com a troca do comando da PM. Nós esperamos, com o remanejamento de pessoas, de funções, dar maior agilidade às ações de segurança pública, mais eficiência e, num curto espaço de tempo, certamente essa semana eu terei os planos que pedi a cada um dos novos comandantes, e num curto espaço de tempo ter respostas imediatas. Nós sabemos que não se faz segurança pública com o estalar de dedos, mas é possível ter respostas imediatas e de curto prazo. Durante a solenidade, o secretário e o comandante da PM afirmaram que a Rotan voltará a usar a cor preta nas viaturas e fardas já a partir da próxima sexta-feira. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além na mudança na cor do uniforme, Karine, o batalhão de rondas ostensivas táticas metropolitana, a Rotan, será reforçado com mais 20 homens, totalizando 80 integrantes na tropa especializada.
Um homem de 46 anos foi preso na tarde passada no setor Jardim Fonte Nova, em Goiânia, suspeito de manter a esposa em cárcere privado. Após uma denúncia anônima, a PM localizou o casal em uma residência na rua FN 40, onde o homem portava um revólver calibre 38 com 12 munições. E a polícia de Goiás prende 7 pessoas acusadas de integrar 2 quadrilhas especializadas em fraudes bancárias. A polícia começou a investigar a atuação das quadrilhas depois de identificar um grande número de ocorrências de clientes que tinham faturas altas. Na primeira, a polícia prendeu 3 integrantes. Eles levantavam os nomes e CPF pela internet. Na posse dos dados cadastrais, solicitavam cartões bancários com endereços que não eram dos clientes verdadeiros. A segunda quadrilha atuava até fora de Goiás. 4 pessoas foram presas. Quem dá mais detalhes é o delegado Eduardo Rodovalho, titular do primeiro DP. Eles aliciavam prestadores de serviços terceirizados dos Correios, né? E aí eles desviavam correspondências bancárias, faziam as pesquisas acerca da vida dos clientes bancários e aí, munidos das informações de renda, patrimônio, endereço, eles solicitavam os cartões bancários de pessoas de maior renda, geralmente pessoas com renda acima de R$10 mil mensais, e utilizavam também a integralidade desses limites concedidos, né? Segundo a polícia, as 2 quadrilhas fraudavam as instituições financeiras há anos. Os clientes só descobriam quando recebiam as faturas. A polícia também confirmou que os envolvidos bancavam com dinheiro alheio um alto padrão de vida, como explica o delegado. As faturas que a gente via aqui que acompanhou estão nos melhores restaurantes, melhores hotéis, melhores lugares. Andavam em carro de luxo, inclusive foram apreendidos 2 veículos, e um deles é um Honda Civic novo. Tem fotos que mostram ele andando em veículo importado, então realmente era uma quadrilha com envergadura de grande atuação. Apesar do mesmo golpe, as 2 quadrilhas atuavam de forma diferente e não tinham relação alguma. A Polícia Civil também contou com a ajuda dos Correios para identificar os acusados. As investigações continuam para chegar até outros envolvidos. Com certeza vai ter mais gente envolvida, inclusive em outros estados da federação, porque só em uma instituição financeira, nos últimos 2 meses, foi identificado um rombo aproximado de R$670 mil. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Presos 2 policiais civis acusados de envolvimento em esquema de roubo de caça-níqueis. A investigação começou depois da prisão em flagrante de Virgílio Araújo Silva pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Aparecida de Goiânia. Com ele foram encontrados objetos de uso exclusivo da Polícia Civil e 13 máquinas caça-níqueis que, segundo o autuado, eram fornecidos por agentes policiais, como explica o delegado corregedor da Polícia Civil, Murilo Gonçalves Martins de Araújo. Quando ele foi ouvido, ele afirmou que esses equipamentos haviam sido fornecidos por um policial civil. E também mencionou a participação de um sobrinho dele no fato. Ele disse que o material era fornecido para ele, para o sobrinho. Eles iriam a bares estabelecidos em Aparecida de Goiânia e lá eles subtraíam máquinas caça-níqueis, né, os quais eram levados para a casa do Virgílio. No decurso das investigações, ficou constatado também que haveria participação de mais um policial civil e também do filho do Virgílio. Após a identificação dos policiais envolvidos, lotados no 2º e no 4º DP de Aparecida, foram presos também mais 2 acusados de participarem da quadrilha, um filho de Virgílio e um sobrinho. De acordo com a corregedoria, as vítimas não denunciavam os crimes, pois as máquinas são ilegais e por isso a ação dos policiais e dos falsos policiais se repetiam com frequência. A gente presume que desde o começo do ano que eles estariam agindo semanalmente, era uma vez por semana que eles faziam isso. Eles iam a esses bares no período iniciavam às 9 horas e até a 1 hora da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, em 3 a 4 estabelecimentos por vez, onde eles subtraíam as máquinas e dividiam o lucro da venda dos equipamentos. De acordo com o gerente de Correições e Disciplina da Polícia Civil, Cleóviton Neres Costa, os policiais estão presos temporariamente por 5 dias, podendo ter a prisão prorrogada por mais 5 dias, ou ter prisão preventiva decretada, de acordo com as investigações. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. Participação agora de Libório Santos, bom dia. Bom dia, exatamente. Vamos aqui para um balanço nas rodovias nas últimas 24 horas, relativa tranquilidade. Eu digo relativo porque sempre tem vítima fatal, não tem jeito, né?
Bom, foram 29 acidentes, 13 feridos e uma vítima fatal. E o acidente mais grave foi um atropelamento de pedestre que aconteceu ontem, no início da manhã, na GO 462, na altura do quilômetro 6, que liga Goiânia à Nova Veneza. O veículo não foi identificado porque fugiu. Vítima fatal, pedestre Giovanni Silva Santos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Polícia Militar lança a Operação Boas Festas 2011. A Operação Boas Festas da Polícia Militar deste ano conta com o reforço de 600 policiais militares que estarão fazendo horas extras já autorizadas pelo governador Marconi Perillo. A meta, segundo o comandante do policiamento da capital, Coronel Sérgio Katayama, é dar mais segurança neste período do ano, tanto aos donos de estabelecimentos comerciais, quanto aos compradores da Grande Goiânia. Nós vamos estar com o efetivo empregado em cerca de 30% a mais, para que a gente possa fazer atendimento à população, aos comerciantes e aos trabalhadores dessas regiões. Coronel, qual que é a maior preocupação? Com os furtos, os roubos ou os dois? Bom, a essa época o nosso trabalho é em cima de furtos e roubos, principalmente dos clientes e também dos comerciantes. É lógico que há um novo foco hoje que nós temos que verificar, é a questão dos homicídios e também a questão do tráfico e uso de drogas. Saidinha de banco também preocupa? Preocupa bastante, mas a orientação da Polícia Militar, junto à Associação de Bancos, é de realmente o cidadão não fazer esse transporte desses valores. E quando realmente necessitar, que o cidadão possa procurar a Polícia Militar, que nós possamos fazer o atendimento. A operação, que custará aos cofres do Estado R$1.700.000 para o pagamento das horas extras aos policiais, começou ontem e prossegue até o dia 7 de janeiro. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Preso em Aparecida de Goiânia, dono de laboratório de cocaína. A Polícia Civil prendeu neste fim de semana um rapaz de 18 anos responsável por um mini laboratório de refino e pela distribuição de cocaína no bairro Cardoso 2. De acordo com a delegada do 4º DP, Cibele Tristão, a polícia chegou ao laboratório por meio de denúncias anônimas. Bom, a Polícia Civil teve conhecimento através de denúncia que funcionava esse mini laboratório aqui nas Redondezas, no bairro Cardoso. Então, nós começamos a investigar, levantar as informações. Checamos o endereço por mais ou menos uma semana, 10 dias, e na tarde de sábado foi possível então efetuar a prisão do Celso Gabriel por volta das 16 horas. Além de drogas, os policiais identificaram materiais utilizados no refino de cocaína. Lá tinha uma prensa de fabricação artesanal, tinha uma balança pequena de precisão, 1 quilo de cocaína, aproximadamente 12 quilos de ácido bórico, tinha também xilocaína, usados no refino da cocaína. Além disso, tinha uma arma de fogo, calibre 32, e também um veículo roubado. Bom, ele foi autuado por tráfico de drogas, por receptação e por posse ilegal de arma de fogo. Então, está autuado em flagrante. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Semana Nacional de Conciliação pretende solucionar aproximadamente 30 mil processos judiciais em Goiás. Até sexta-feira, quem já tem audiência conciliatória previamente agendada poderá resolver as pendências judiciais no mutirão da 6ª Semana Nacional de Conciliação. Em Goiânia, a semana está sendo realizada no Centro de Convenções da cidade. A novidade neste ano são as bancas ainda abertas a interessados para resolver ações na Saneago e na Prefeitura de Goiânia. Segundo o coordenador de curso do Movimento pela Conciliação, o juiz Sebastião Neto, a Semana da Conciliação há anos vem se mostrando eficiente. A vantagem da audiência de conciliação é que a pessoa tem um processo que já está em andamento na Justiça, poder ser resolvido aqui. Ela é chamada para isso e vem aqui para fazer um acordo. Aí nesse acordo ela só tem a ganhar, porque ela vai ter o seu processo resolvido mais rapidamente, sem ter que submeter a sentença, a recursos, e vai participar ativamente da solução do seu problema. O motociclista Juvelino Alves Carrijo, por exemplo, já deixou para trás uma angústia de 5 anos depois de um acidente ocorrido no trânsito em 2006. Esperava 5 anos e agora com 40 minutos eu consegui. Em 30 dias, o motociclista vai receber a indenização de R$20 mil, o que vai possibilitar com que saia do aluguel. Rodrigo Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. A Agrodefesa alerta os produtores rurais para o final da campanha de vacinação contra a febre aftosa.
Esta etapa de 1 a 30 de novembro da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Goiás foi direcionada a 10 milhões de bovinos e 28 mil bubalinos com até 24 meses, sendo disponibilizados 18 milhões de doses da vacina. O gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, William Vilela, acredita em atingir a meta de 99% da imunização. Para os produtores que, por um motivo ou outro, não vacinarem o rebanho, vai um recado. Ele tem até o dia 30 de novembro para adquirir a vacina e até quem vai adquirir no dia 30 de novembro tem até o dia 5 de dezembro para entregar a declaração na unidade local da Agrodefesa. Esse produtor que porventura não vacinou ou que não entregou a declaração, a propriedade dele fica interditada para o trânsito de animais, para entrega de leite. Ele é multado no valor de R$ 7,00 por animal existente na propriedade, no caso de não ter vacinado. No caso de não ter entregue a declaração, ele recebe uma multa única no valor de R$ 60,00. Mas ele só é liberado depois que regulariza a sua situação junto à Agrodefesa. Lembrando ainda que na próxima etapa, esse produtor que nós chamamos de inadimplente, a vacinação dele será obrigatoriamente assistida por um profissional da Agrodefesa. A partir de 1º de dezembro, a aquisição da vacina contra a febre aftosa será somente com autorização da Agrodefesa, cujos técnicos irão acompanhar a vacinação. Amanhã terminará também o prazo para a imunização contra a raiva de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos, de até 1 ano, em 119 municípios goianos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Prefeitura de Goiânia entrega selo Milton Gonçalves de diversidade no mercado de trabalho. Prefeitura de Goiânia, por meio da Assessoria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ASPIR, realizou ontem a entrega do selo Milton Gonçalves de Diversidade no Mercado de Trabalho da cidade de Goiânia. Foram homenageadas empresas privadas, órgãos públicos e entidades de classe que comprovaram desenvolvimento de ações contra a discriminação no ambiente de trabalho. É o que explica o assessor da ASPIR, José Eduardo Batista. Essa proposta, então, ela tem 5 eixos. Para as empresas que não discriminam mulheres, negros, cumpre a lei federal que regulamenta normas para contratação com pessoas com deficiência, as empresas que contratam mão de obra, representando a questão geracional, de pessoas acima de 45 anos e também as empresas que promovem debates referentes à livre orientação sexual. Além de nomear o selo, o ator Milton Gonçalves também apresentou a premiação. Segundo ele, mais atitudes devem ser tomadas na luta pela igualdade racial. Me sinto muito responsabilizado por botar o nome numa coisa tão importante no sentido social, no sentido de construção da sociedade. Agora, não adianta achar que isto só vai resolver. É preciso que o segmento brasileiro negro também se mova, empenhado e responsabilizado em participar disso. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. O governo estadual lança agora pela manhã no Palácio das Esmeraldas, através da Secretaria de Indústria e Comércio, o programa Minha Primeira Empresa, que vai identificar e capacitar empreendedores goianos, além de incentivar a formalização da primeira empresa. O programa é uma oportunidade para que empresários saiam da informalidade e é também um incentivo para quem tem uma ideia, mas não possui orientação adequada. Para saber mais sobre o programa, nós conversamos agora com Tiago Souza Peixoto, superintendente estadual da micro e pequena empresa da SIC. Bom dia. Bom dia. Tiago, quais incentivos o Minha Primeira Empresa vai oferecer aos empreendedores para que eles possam sair da informalidade? Olha, o programa Minha Primeira Empresa, ele foi pensado no apoio e incentivo à implantação dessa primeira empresa, né, que capacitará o empreendedor para maximizar as suas oportunidades de negócio, né, de forma sustentável, tornando-se possível e viável a formalização dessa empresa. Então, a partir daí, a partir do momento que esses empresários forem capacitados, eles vão ter acesso ao crédito, que eles podem, através da Goiás Fomento, da agência de fomento nossa do estado de Goiás, ele vai poder buscar as alternativas de financiamento, que também será passada no curso de capacitação. Então, esse curso de capacitação será feito de forma completa para como você abrir a sua empresa, como gerir o seu negócio durante o dia a dia e também a busca de crédito, um crédito mais fácil, facilitado, um crédito melhor, né, que garanta também a continuidade dessa empresa no mercado. Essa é a nossa ideia.
Há parcerias nesse sentido e quantos empreendedores a Secretaria pretende atingir de imediato? Olha, de início, nós pensamos em atingir no primeiro ano, no ano de 2012, 4 mil pessoas, 4 mil empresários, totalizando em torno de 400 empresas abertas durante esse ano, nossa estimativa, e que seria gerado aproximadamente 1.200 empregos diretos. Então, a gente pode dobrar esse número para empregos indiretos, né? E nós temos parceiros sim, temos a AGE Goiás. A AGE Goiás foi idealizadora do projeto também, ajudou o Estado de Goiás na formatação desse projeto, o Sebrae Goiás, a Goiás Fomento, a SIC de forma em geral, né, o FCO, o Produzir, toda essa equipe mesmo maravilhosa que conseguiu colocar esse projeto, e também do governador Marconi Perillo, né, um grande incentivador do projeto, que já estava já no plano de governo quando ele era candidato ainda. Então, nós só temos a agradecer ao governador Marconi Perillo, que nos ajudou a viabilizar esse projeto também, junto com o secretário Alexandre Baldi. Tiago, a carga tributária é um dos principais custos das empresas. O que fazer para diminuir isso? Olha, a carga tributária ele é um paradigma que nós temos que melhorar cada vez mais. Com certeza o governador tem pensado nisso também. Nós temos que buscar iniciativas para que essa empresa registre a sua empresa da melhor forma possível, porque ela possa ser enquadrada ou no Simples Nacional, utilizar os créditos, os incentivos que o Estado tem, o Microproduzir também, que é destinado ao micro e pequeno empresário. Então nós temos várias ferramentas que possam formalizar essa empresa de uma forma mais correta para cada segmento, né? E ele conseguir com certeza pagar menos impostos. Tiago Souza Peixoto, superintendente estadual da Micro e Pequena Empresa da Secretaria de Indústria e Comércio, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço e convido a todos que estão nos ouvindo para participar desse lançamento agora às 8 horas no Palácio do Governo. Isso, no Palácio do Governo, onde vai ser lançado o programa Minha Primeira Empresa para incentivar jovens empreendedores. Agora são 7h37. Secretaria Municipal de Saúde realiza monitoramento rápido de cobertura da vacina tríplice viral. A vacina imuniza crianças de 1 a 6 anos de idade contra o sarampo, rubéola e cachumba. O monitoramento pós-campanha de vacinação é realizado nas cidades onde a meta de 95% de vacinação não foi atingida. De acordo com a diretora de imunização de Goiânia, Grécia Pessoni, 85 setores da capital foram sorteados e desde sábado recebem visita dos técnicos da prefeitura. Nós vacinamos durante a campanha que terminou 94 mil crianças. Faltaram cerca de 4 mil crianças para se vacinarem. E a gente fez um sorteio aleatório no município de Goiânia para visitar 4 mil crianças e olhar o cartão de vacina dessas crianças. Não tem como a gente saber quem são todas aquelas que não se vacinaram. Aí a gente olha o cartão da criança. Se a criança estiver vacinada, tudo bem. Se não, a gente realiza a vacina no domicílio. Então é para buscar mesmo aquelas crianças que não foram vacinadas na campanha e vaciná-las. Grécia Pessoni orienta a população a receber os técnicos que vão visitar as casas para o monitoramento. O pessoal está identificado com o crachá e ele simplesmente vai olhar o cartão do seu filho e vai vacinar. Não é uma visita demorada, cerca de 15 minutos e são casos que têm crianças de 1 a 6 anos. Então é importante que os pais tenham o cartão de vacina da criança em casa ou caso tiverem perdido, eles têm que vacinar novamente. Crianças de 1 a 6 anos de idade que não foram vacinadas ainda devem ser levadas a uma unidade de saúde para serem imunizadas. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Secretaria Estadual de Saúde alerta a população para o combate à dengue tipo 4. Depois de 2 casos de dengue tipo 4, um em Goiânia e outro em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Estadual de Saúde tenta conter a doença. A Superintendente de Vigilância em Saúde, Tânia Alves, alerta a população para evitar outras ocorrências. A gente tem feito as orientações para os municípios, para que eles tomem as providências no sentido também de trabalhar para eliminar esses focos do mosquito. Temos feito orientação para a rede assistencial também
realmente se prepare para receber os pacientes e fazer diagnóstico, tratamento e acompanhamento em tempo oportuno também. Então é importante eliminar a água parada, que é aquilo que o mosquito precisa para se reproduzir. O importante dizer que a dona de casa, se ela tirar uns 10 minutinhos por semana, essa tem sido uma campanha que a gente tem feito, para realmente procurar e eliminar esses focos na residência, já nos ajuda muito. Tânia Vaz também adverte quanto à circulação do novo vírus. O quadro clínico do DEM tipo 4, ele não difere dos demais. O quadro clínico praticamente é o mesmo. O que preocupa é porque a nossa comunidade, a nossa população não tem imunidade a esse vírus, uma vez que ele começa a circular agora no momento. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 12 de novembro, foram notificados 39 mil casos de dengue no estado, com 24 óbitos. Os números preocupam, embora menores que os de 2010, no mesmo período, quando ocorreram 87 mortes. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. Vice-governador inaugura complexo esportivo em Colégio Militar de Goiânia. Localizado no setor oeste, em Goiânia, o Colégio Militar Polivalente Vasco dos Reis conta agora com uma piscina semiolímpica, arquibancada para 400 pessoas, área de convivência e uma quadra de peteca. O complexo leva o nome do sargento PM João Augusto de Figueiredo, avô do vice-governador José Eliton Júnior, que esteve presente à inauguração, ocasião em que falou sobre a alegria de estar sendo homenageado. Com muita alegria, eu tenho um carinho especial pela Polícia Militar, mesmo porque meu avô foi dos quadros da Polícia Militar e sempre honrou muito. Eu acho que, enquanto ele esteve na ativa, ele conseguiu representar bem o espírito de todo policial militar, que é a honradez na sua atividade, que é um trabalho sempre em favor da comunidade em que vive, buscando dar segurança e proteção à sociedade. Eu fico muito honrado e feliz em receber esta homenagem hoje dessa instituição centenária que orgulha todos os goianos. O complexo esportivo vai beneficiar quase 2.000 alunos com idade entre 10 e 17 anos que cursam os ensinos fundamental e médio, além dos servidores do colégio. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Goiás vai ser zona livre de aftosa sem vacinação até 2015, mas para chegar lá tem que começar agora. Por isso, vacine o seu gado de 0 a 24 meses contra a aftosa até o dia 30 de novembro. E não se esqueça de entregar a declaração de rebanho, inclusive para animais que não precisaram ser vacinados. Vacine o seu rebanho de 0 a 24 meses até o dia 30 de novembro. Aftosa? Aqui não. Agrodefesa, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Acusado de violência sexual e lesão corporal, o jogador Mancini do Atlético Mineiro foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão na Itália. O ex-jogador da Roma, com passagem pela seleção brasileira, foi acusado de abusar de uma brasileira no ano passado, quando estava emprestado ao Milan pela rival Inter de Milão. Para a assessoria de imprensa do Atlético Mineiro, Mancini disse que é inocente, que é vítima de extorsão. Também informou que contratou um advogado italiano para cuidar do caso e vai recorrer desta sentença. 7h43. Ainda precisando pontuar para disputar a Sul-Americana em 2012, o técnico do Atlético Hélio dos Anjos começa a preparar o time para o jogo contra o América Mineiro domingo. Os jogadores do Atlético se reapresentam ao técnico Hélio dos Anjos hoje à tarde, para o último jogo do Campeonato Brasileiro, domingo diante do América, no estádio Serra Dourada, às 5 da tarde. O Atlético ainda precisa de pelo menos mais um ponto para se confirmar a disputar a Copa Sul-Americana no ano que vem, em 2012. O planejamento já está pronto e é claro que todos acreditam em uma vitória na despedida do Atlético desta temporada deste Campeonato Brasileiro da Série A. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h43. O Botafogo entrou com mandado de segurança no STJD para garantir a realização do clássico com o Fluminense domingo às 5 da tarde pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o jogo está marcado para a Volta Redonda. Agora a expectativa é pela decisão do presidente do tribunal, Rubens Aprobato Machado. A delegação é de que o mando de campo é do Botafogo, dono do Engenhão. Segundo a CBF, o estádio será palco do clássico entre Vasco, que briga pelo título, e Flamengo, que luta por vaga na Libertadores da América, no mesmo dia e horário. A CBF também anunciou que os clássicos paulistas na última rodada serão no domingo também às 17 horas. O líder Corinthians vai encarar o Palmeiras no Pacaembu, enquanto São Paulo e Santos, por questão de segurança, sairá da capital paulista e será disputado em Mogi-mirim. 7h44. Goiás inicia a renovação de seu elenco, visando a estreia do time no Campeonato Goiano do próximo ano. Com o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Goiás busca as primeiras contratações para 2012 e esta semana deve começar a acertar contratos com os novos jogadores. A intenção do técnico Anderson Moreira, que vai indicar boa parte desses novos contratados para o Goiás, é ter entre 8 e 10 jogadores contratados já em Goiânia na apresentação do elenco para 2012, o que vai acontecer no dia 27 de dezembro, quando o Goiás inicia a preparação para o Campeonato Goiano, onde estreia no final de janeiro contra a Aparecidense jogando na Serrinha. Ontem a diretoria acabou acertando a saída de mais jogadores, o volante Carlos Alberto e o atacante Guto, jogadores que estiveram no Goiás, atuaram boa parte dos jogos. O Carlos Alberto, dos 64 jogos do Goiás no ano, atuou em 44 e o Guto atuou em 48 partidas, contando titular e reserva, aquelas partidas que ele entrou no decorrer dos jogos do Campeonato Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Goiás estreou com derrota na 38ª Taça Brasil de futsal, que está sendo disputada em Orlândia, no interior de São Paulo, pelo Grupo A. Levou de 4-1 do Orlândia, que é tricampeão paulista. Rodrigo marcou o gol da equipe alviverde. O Goiás volta a jogar hoje, às 14h30, contra o Macaé do Rio de Janeiro, buscando a reabilitação. 7h46. Eleições e acerto com os jogadores que deixam o time são os assuntos principais no Vila Nova. Está chegando o dia das eleições no Vila Nova, eleições presidenciais, tanto para o Conselho Deliberativo quanto para a Presidência Executiva. A atual diretoria do Vila tenta resolver o máximo de problemas possíveis para antes da eleição, para que o próximo presidente assuma com pouco menos de problemas aqui pelos lados do Onésio Brasileiro Alvarenga, já que terá que assumir uma herança de um descenso à terceira divisão do Campeonato Brasileiro e, com certeza, ainda muitas confusões com acertos de jogadores que têm salários atrasados aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. O atual presidente do Vila Nova, Jas Oliveira, já acertou com alguns jogadores que inclusive foram embora. Os casos do atacante Betinho, meias Luiz Fernando e Davi Ceará, zagueiros Augusto e Benhur e volante Jairo. Outro que foi embora, mas que ainda está com a situação indefinida, é o volante Vitor Rossini. Só que esse recebe, já que pertence ao Guarani, veio para o Vila por empréstimo, então o Vila tem que acertar com esse jogador, porque caso ele acione a justiça, aí o Vila Nova tem que pagar ao Guarani o valor total do contrato do jogador, da multa rescisória, e o valor a gente tem a informação que gira em torno dos 6 milhões de reais. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. O combate à dengue depende das suas ações. Eliminar o mosquito é a principal delas. Encha de areia os pratinhos de vasos de plantas ou lave semanalmente com água, sabão e escova. Informe-se ou denuncie pelo Disque Dengue 0800 642 8383. Dengue mata. Elimine o mosquito. Evite a doença. Combata todos os dias, o ano todo. Secretaria de Estado da Saúde e Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.
Federação da Agricultura de Goiás está preocupada com o aumento da importação de produtos lácteos. Nos últimos anos, os produtores de leite brasileiros têm tido uma preocupação especial com a invasão dos produtos lácteos importados dos países do Mercosul, principalmente da Argentina. Isso provoca uma redução de preços no Brasil, não para os consumidores, mas sim para os produtores. Há poucos dias, através de uma articulação da iniciativa privada, foi assinado um acordo definindo o volume de importações. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, avalia a importância da medida. Foi extremamente importante. Hoje nós estamos extremamente preocupados com as importações que vêm ocorrendo, principalmente da Argentina, do Uruguai e do Chile. Países esses que, com o acordo do Mercosul, nós não temos proteção nenhuma da importação a esses produtos. Isso já tem sido sentido na ponta onde que nós vemos os preços do leite caírem aos produtores rurais. E é extremamente preocupante essa situação. Por quê? Nós estamos saindo de uma época de seca prolongada e você já vê os preços cair. E pior que isso, é no momento onde que o produtor de leite ele tem que tomar a decisão de plantar sua forrageira para a próxima seca. Então, nós estamos, na verdade, colocando em risco até o próprio abastecimento do próximo ano. Vem sendo discutido isso. O setor, é bom nós frisarmos que é o setor privado que vem discutindo, porque nós temos um acordo do Mercosul que muitas vezes impede o governo de tomar medidas mais duras com relação a esses países, e nós conseguimos chegar a um acordo com a Argentina. A Argentina, que vinha exportando principalmente leite em pó para o Brasil em quantidades bastante grandes, chegando a 5, 6 mil toneladas por mês, e agora nós fechamos um acordo de 3.600 toneladas por mês da Argentina. Agora precisamos avançar mais. Nós precisamos fazer com que o Uruguai também comece a entrar nessa seara. É importante que o governo também nos apoie com algumas medidas. Então nós estamos tomando providências em relação ao leite em pó do Uruguai e também em relação aos queijos importados da Argentina. E o Chile, nós temos uma desconfiança muito grande de que está triangulando leite de outras unidades, e nós vamos pedir uma medida antidumping contra o Chile. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Banco do Brasil lança linha de financiamento para produtores realizarem adequação ambiental. O produtor Jefferson Cury, que tem propriedades em Quirinópolis e Uruaçu, foi o primeiro fazendeiro goiano a obter o financiamento. Ele pegou um empréstimo de R$900 mil e já sabe o que fazer com o dinheiro. Melhorando as pastagens, já está preparando, comprando calcário, gesso, adubo, veneno e semente de capim, né? Eu já estou com 200 alqueirão preparado para utilizar esse dinheiro na recuperação dessas pastagens. A nova linha de financiamento do Banco do Brasil disponibilizou R$850 milhões para serem investidos exclusivamente na recuperação de propriedades degradadas. Só para Goiás são R$160 milhões. João Bosco Messias Costa, gerente de mercado do Banco do Brasil, destaca as vantagens da nova linha de crédito. A diferença é que ela traz como novidade principalmente a finalidade, que é um crédito consciente para a adequação ambiental, uma visão de sustentabilidade por parte do produtor, né? E algumas questões técnicas extremamente atrativas, quais sejam a taxa de juros, 5,5% ao ano, independente do porte do produtor, seja ele médio, grande, né, ou pequeno. Qualquer porte, 5,5% ao ano. Enquanto outras linhas têm um juro um pouco, né, maior um pouquinho, né? E principalmente, ele traz a possibilidade de um teto de R$1 milhão por produtor, por ano safra. Em discurso, o governador Marconi Perillo ressaltou a importância da linha de financiamento para o meio ambiente. Essas medidas somadas podem redundar na redução da emissão de mais de 140 milhões de toneladas de CO2. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. De acordo com o levantamento do CNA, classe C é a mais expressiva na agricultura em Goiás. O estudo apresentado pela Confederação Nacional da Agricultura foi elaborado com dados do último censo agropecuário do IBGE. Ele detalha informações sobre a distribuição da renda no campo, dividida por classes A, B, C e D, E. Os números mostram que grande parte dos agricultores está na classe D e E. Já em Goiás, a mais expressiva é a C, que corresponde a propriedades de 200 a 1.000 hectares. Na opinião do analista de mercado da Federação da Agricultura do Estado, Pedro Arantes, essa fatia dos agricultores é a que mais precisa de incentivos. A classe D e E, quando você analisa a renda dele, a origem da renda dele, constatou que uma parte expressiva da renda desses produtores hoje já está vindo de fora da propriedade. É uma aposentadoria, é cesta básica, são ajudas que o governo fazem para esses produtores que estão lá no meio rural.
A classe A e B tem uma facilidade de acesso a créditos que não seja crédito oficial, enquanto que a classe C, o nível de renda dela fora da propriedade praticamente não existe e também ela tem uma certa dificuldade de acesso principalmente ao crédito oficial. Então é uma classe, por exemplo, que ela tem uma dependência muito grande dos programas de governo, principalmente em relação ao crédito. O crescimento da renda das classes C, D e E é um dos objetivos da nova política agrícola da Confederação Nacional da Agricultura. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h55. Promotor aciona bancos goianos por falta de divulgação aos clientes sobre a conta salário. O promotor de justiça, Murilo Miranda, protocolizou ação civil pública contra 19 instituições bancárias. Segundo o promotor, os bancos não informam ao cliente de maneira adequada de que a conta salário é um direito. Com a conta, o cliente tem, por exemplo, direito a 5 saques por mês e 1 cartão por ano gratuitamente. Desde 2006, o Ministério Público tem buscado dialogar com os bancos para que essa informação chegasse aos clientes. Como as instituições não se posicionaram, o Ministério Público optou pela ação civil pública, como explica o promotor Murilo Miranda. A primeira coisa é que nós começamos a receber reclamações sobre tarifas e depois nós descobrimos que essas reclamações, elas vinham motivadas, muitas vezes por consumidores que tinham direito à conta salário, porque recebiam salário no banco. Só que ele não sabia que ele tinha direito a essa conta. Então nós vimos que havia um vício de informação, que o banco não passava a informação adequada aos consumidores. Aí, portanto, nós resolvemos propor essa ação civil pública. O Ministério Público pede ainda na ação que a Justiça obrigue os bancos a avisar aos clientes por carta registrada, banner nas agências, aviso nos extratos bancários e nos caixas eletrônicos. É pedido também uma indenização por dano moral coletivo de 5 milhões de reais por banco. Esse recurso vai para os fundos estadual e municipal de defesa do consumidor. Além disso, individualmente, o consumidor que abriu uma conta e não foi informado do direito à conta salário pode também procurar a Justiça. Ele pode, se o banco não o informou disso e ele recebia salário lá, ele pode ir ao juizado especial, pode pedir todas as tarifas de volta desse período, inclusive pedir em dobro esse valor pago com a correção monetária devida. A assessoria da Associação de Bancos de Goiás, Tocantins e Maranhão, a ASBAN, estuda a medida do Ministério Público e deve se pronunciar sobre o caso ainda hoje. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. CDL de Goiânia pesquisa a intenção de gastos do trabalhador com a liberação da primeira parcela do 13º salário. Dados do DIEESE mostram que o 13º salário vai movimentar 2 bilhões e 700 milhões de reais em Goiás e a primeira parcela sairá neste dia 30. De olho nessa fatia, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia fez uma pesquisa com 497 pessoas sobre a intenção de gastos e o pagamento das dívidas liderou em 36,3% dos entrevistados, a exemplo do ano passado com 32,8%. Em 2011, a caderneta de poupança foi lembrada por 15,4% e as compras de Natal por 13,5% entre os pesquisados. O superintendente da CDL, Sérgio Irã, respondeu dos pontos que mais chamaram atenção na pesquisa. Chama atenção a questão das viagens, que teve uma redução significativa, mais de 50%, principalmente em função do aumento do dólar em relação ao mesmo período do ano passado e também em função dos pacotes de viagem que se tornaram mais baratos ao longo do ano. As pessoas não estão mais aguardando o final do ano para realizarem suas viagens. E aí se priorizam outras, como pagamento de dívidas, cuidados pessoais, que aparecem inclusive na pesquisa, até mesmo porque o nível de compras dos solteiros tem aumentado muito e a prioridade dos solteiros não é propriamente a compra de presentes, e sim de uso pessoal. O ano passado foi o melhor ano da década, então a gente não espera para esse ano um crescimento tão elevado como o ano passado. Foi totalmente atípico. Nós temos um cenário esse ano internacional que causa uma certa preocupação e que leva as pessoas a uma maior cautela na hora das compras. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia espera uma movimentação de 200 milhões de reais no comércio, um incremento de 8% nas vendas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que houve um aumento de AIDS, ainda que pequeno, no grupo de homens homossexuais com idades entre 15 e 24 anos no período de 2000 a 2010. Em contrapartida, a incidência do vírus HIV entre mulheres héteros da mesma faixa etária caiu substancialmente na última década. No ano 2000, eram 1.583. 10 anos depois, caiu para 756 casos. O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o regime do presidente da Síria, Bashar Assad, cometeu crimes contra a humanidade. Um relatório do Conselho denunciou assassinatos, inclusive de mais de 250 crianças, além de abusos sexuais e a prática de tortura. O brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro presidiu a comissão que conduziu a investigação. Segundo a ONU, mais de 3.500 pessoas foram mortas na Síria este ano na repressão a manifestações anti-regime. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Fausto Borges. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Leandro Franco. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Sueide Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão Abadia Lima. Presidente da AGECOM José Luiz Bittencourt. A produção é do Sistema de Jornalismo das Rádios Brasil Central AM RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.